A pandemia impôs desafios para toda a sociedade e não foi diferente no cenário educacional. Ouvindo professores, gestores e também as famílias, a Nuvem Mestra preparou este documento com 5 passos para planejar as atividades remotas. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas ideias e também receber de vocês algumas sugestões. O primeiro que nós colocamos aqui foi o acolha a família. A gente tem percebido o quanto tem sido difícil para as famílias lidar com esse momento. Então, uma nova rotina, as crianças em casa, equilibrar as tarefas da casa com o trabalho que continuou remoto e com as tarefas, o aprendizado dos alunos. Então, a gente sugere que vocês pensem em algumas formas de ouvir essas famílias, de entender a demanda. Então, pode ser um endereço de suporte no Gmail, pode ser uma pesquisa nos formulários Google. O que a gente tem sentido também é que, como todos, adultos e crianças, estão aflitos, né, e precisam ter dicas de como lidar com essa situação do isolamento, com o medo de perder um familiar. Então, algumas escolas têm adotado iniciativas interessantes que nós compartilhamos aqui. Por exemplo, disponibilizar horários de atendimento da orientação, do departamento de psicólogos. Então, prover alguma forma de contato que não seja exclusivamente acadêmico, mas que seja de apoio, né, para acolher essas dificuldades, para acolher as aflições da família e tranquilizá-los, né? Acho que esse é o momento da gente trabalhar juntos. Então, acho que esse é nossa primeira dica, acolha a família. A segunda dica é avalie a estrutura. Então, muitas instituições, escolas, universidades estão repensando as suas atividades, estão propondo atividades remotas, propondo estudo domiciliar. Mas, às vezes, sem levar em conta, por exemplo, a quantidade de dispositivos que a criança, a família tem na casa, é um dispositivo compartilhado, pais, mães, avós, né, dependendo da estrutura familiar, precisam compartilhar esse dispositivo com o aluno. Então, acho que esse é um dado importante para a gente poder dosar, por exemplo, a carga horária das aulas, a carga de atividades síncronas, a quantidade de tarefa. Então, tem aí um ponto importante que é a instituição pode, por exemplo, medir, né, mensurar com um formulário Google, uma espécie de censo para entender a infraestrutura. Outro ponto interessante é a qualidade, o limite da internet. Acho que é um ponto bacana, principalmente se forem propostas avaliações que dependam de uma conexão, né, durante um certo tempo, sem oscilação de sinal. Então, acho que ter atenção com com este ponto, né, quantos dispositivos, quanto tempo tem disponível, vai ajudar a instituição a planejar as suas atividades e a dosar também a carga, para não sobrecarregar nem a família, nem os professores. Terceiro ponto, defina uma estratégia. Então, com as informações sobre a família, com as informações sobre a infraestrutura, é possível planejar experiências e tempos de ensino e aprendizagem específicos para esse ambiente virtual. Lembrando que o nosso objetivo não é fazer uma simples transposição daquilo que a gente tinha no presencial para o virtual, né? Isso não é o adequado. Então, a gente precisa definir momentos de atividades síncronas em que professores e alunos estão reunidos ao mesmo tempo, e aquelas atividades que podem ser realizadas individualmente no tempo de cada um. É claro que a gente vai ter que encontrar uma forma de dosar e equilibrar a continuidade do aprendizado, mas também tudo isso sem sobrecarregar esses três atores, né, professores, alunos e famílias, e tentando cumprir o currículo. Também acho que dosar a quantidade de novidade nesse currículo. Talvez a gente possa iniciar por uma revisão daquilo que já foi aprendido, pela consolidação, e também entender o quanto de conteúdo novo, de objetos de aprendizagens novos, nós vamos apresentar nesse momento. Nós deixamos aqui para vocês, como sugestão, uma planilha para fazer esse planejamento por ciclo, por segmento, e também um mapa estratégico que está disponível no nosso site Estação Digital, em que nós sugerimos como planejar uma aula
distribuindo esses tempos, considerando aquilo que pode ser realizado de forma síncrona e de forma assíncrona. O quarto ponto é selecionar os recursos. É claro que esse é o momento para a gente pensar em novidades, mas começar por aqueles recursos com os quais os professores têm mais familiaridade ou determinar um uso institucional vai ajudar alunos, professores e famílias, porque todos vão saber que estão trabalhando no mesmo ambiente. E aqui nós vamos sugerir o Google Sala de Aula para centralizar todas as atividades, para postar todas as orientações, todas as tarefas, e o Google Meet para realizar aquelas atividades que vão ser síncronas, né, que vão depender dessa interação de alunos e professores. Então, esses aqui são os dois centrais. E é claro que no Google Sala de Aula, depois a gente vai ter uma variedade de recursos que podem ser acoplados, o YouTube, o documento, a apresentação, o formulário, a planilha. Mas acho que esses dois são centrais para garantir um uso institucional tranquilo e adequado. E o quinto e último é repensar a avaliação. Este pode ser o momento também para que a instituição promova outros tipos de avaliações que não a formal prova, né? Então, a gente deu aqui uma série de sugestões. Eu posso avaliar, por exemplo, propondo um álbum no Google Fotos. Essa pode ser a entrega dos meus alunos sobre um determinado tema. Eu posso avaliar propondo a entrega de uma playlist no YouTube ou de um vídeo dos meus alunos no YouTube. Eu posso avaliar com um portfólio feito no Google Sites. Eu posso avaliar com um mapa colaborativo que os meus alunos tenham feito no My Maps. Eu posso avaliar com uma galeria de obras de arte, de imagens, de fotografias que os meus alunos construíram no Google Arts and Culture. Eu posso avaliar com um formulário, e talvez esse formulário não tenha só questões objetivas, ele tem um outro formato. Eu posso avaliar com documentos e com apresentações. Então, aqui a gente pensou numa série de recursos que podem ajudar a promover diferentes tipos de atividades. E a realização dessas atividades pode, inclusive, compor a carga horária. Então, eu posso, na verdade, mexer em dois pilares aqui, tanto o formato da avaliação quanto o tempo, porque o tempo da minha aula pode ser distribuído também na realização dessas atividades. Nós esperamos poder ajudar com essas dicas e também vamos ficar à disposição para as instituições que queiram nos procurar para marcar um momento, um agendamento e realizar uma videochamada para discutir algum desses pontos.